Daqui a alguns dias, o mundo celebrará o Halloween, mas no dia 31 de outubro é um dia muito mais especial, não por causa do Dia dos Mortos, mas por causa do dia em que Deus trouxe ao mundo mais uma vez a vida. Sim, eu estou falando da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, foram pregadas as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Nelas, um padre alemão confrontava as doutrinas católico-romanas, especialmente o da venda de indulgências para se adquirir graça para a vida eterna. Era comum que os líderes da igreja vendessem esses documentos, as indulgências, como que garantindo a salvação eterna das pessoas, dos fiéis, em troca de uma quantia de dinheiro. Além disso, tanto a idolatria dos santos do passado, a veneração de Maria, o estabelecimento dos 7 sacramentos católicos como meritórios ou que concedem graça e a equivalência da autoridade da Bíblia com as tradições da Igreja foram mais que suficientes para causar uma indignação santa em homens e mulheres da história da Igreja que posteriormente seriam conhecidos como reformadores. A Reforma Protestante é chamada de reforma não por acaso, justamente porque ela foi uma reforma e não uma revolução. A revolução é algo diferente. Revolução é uma tomada de poder pela força e uma tentativa de transformação do status quo da sociedade, do mundo das ideias e no modo como as pessoas vivem. Mas o intuito dos reformadores não era revolucionar. O intuito de Lutero, Calvino e Zwinglio, entre outros, não era inventar nada novo e mudar o status de toda a igreja. Pelo contrário, eles queriam retornar aos primórdios. Eles queriam reformar o que havia sido deformado. Eles queriam voltar ao que Jesus e os apóstolos haviam estabelecido desde o início da era cristã. Jesus formou, Roma deformou. Os reformadores reformaram. Seus ensinos ficaram conhecidos como os 5 solas. A palavra sola vem do latim, que significa somente. Esses 5 solas são extraídos de princípios bíblicos que guiaram toda a reforma protestante. O primeiro deles é o sola scriptura, somente a escritura. Só ela, diziam os reformadores, é autoridade e suficiente para a vida do crente, tanto para a salvação como a vida em piedade. Nenhum outro livro, nenhuma outra opinião, seja ela de quem for, se equivale à autoridade da Bíblia. Em segundo lugar, sola gratia, que significa somente a graça. Nós somos salvos somente pela graça de Deus, não por mérito ou obra nenhuma que nós façamos, somente a graça. Terceiro, sola fide, que significa somente a fé. Somente a fé em Jesus Cristo pode é um instrumento que Deus usa para me salvar. Não nenhuma caridade, nenhuma obra meritória que eu faça. Eu recebo a graça de Deus não pelos meus esforços, mas pela fé, confiando. Quarto, solos Christus, que significa somente Cristo. Só Ele é o caminho, não há outra pessoa, não há outro ser capaz de nos salvar, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele não pode se equivaler às minhas obras ou a nenhuma personalidade, nenhum santo. Ele é o único caminho, Cristo. E, por fim, quinto, soli Deo gloria, que significa somente a Deus seja a glória. A salvação é do início ao fim feita por Deus e para a glória de Deus. Se ela é feita por mim ou se ela tem parte em algum mérito meu, a glória, o merecimento, a honra é dada em parte para mim. Mas a Bíblia diz que somente a Deus pertence a salvação e ele não dividirá a glória com ninguém. Esses homens e mulheres reformadores pregavam esses princípios. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christi, soli Deo gloria. Então, depois que eles começaram a pregar isso, a Igreja Católica Romana instituiu alguns concílios, entre eles o Concílio de Trento, de 1546, onde eles rebateram todos esses princípios, colocando tanto a Escritura como as tradições católicas em pé de igualdade autoritativa. Então, vou mostrar agora para vocês, desses 5 princípios, o que a Bíblia responde e o que os concílios católicos respondem. Em primeiro lugar, sola Escritura. Segundo eles,
na seção 4 do concílio, diz o seguinte, que visto que tanto os escritos do Antigo como do Novo Testamento, ambos tendo o mesmo Deus por autor, bem como as mesmas tradições que se referem tanto à fé como aos costumes, quer sejam só oralmente recebidas de Cristo, quer sejam ditadas pelo Espírito Santo e conservadas por sucessão contínua na Igreja Católica, têm autoridade. Ou seja, eles estão equiparando as duas. É curioso até que, na época em que os reformadores viveram, 1500 em diante, você vê que a Bíblia não era lida por pessoas comuns. A Bíblia só tinha no latim e ela era lida e ela era interpretada apenas pelos padres e pelo clero. Mas quando os reformadores vieram, eles fizeram questão de traduzir a Bíblia para as línguas, a língua do povo, para que o povo pudesse ler a Bíblia por si só. A Bíblia foi traduzida para o inglês, para o alemão, para o francês e tantas outras línguas. E foi por causa da Reforma Protestante, inclusive, né, que a Bíblia foi espalhada, né, não só pela Europa, mas por todo o mundo. A Bíblia diz, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em outras palavras, a Bíblia e só ela é suficiente. Nenhum outro livro, nenhuma outra opinião. O Senhor, Deus, inspirou somente a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para ser regra de fé. Segundo o sola gratia. A graça para a Igreja Católica Romana é uma espécie de força ou coisa que se recebe ao realizar os sacramentos católicos. A graça é algo que você recebe praticando boas obras, ou ela é meritória. O cânone 24 do Concílio de Trento diz o seguinte: se alguém disser que a justiça recebida não é preservada e também aumentada diante de Deus através de boas obras, mas que as referidas obras são meramente os frutos e sinais da justificação obtida, mas não a causa do aumento dos mesmos, seja anátema. Em outras palavras, a Igreja Católica está dizendo que se eu sou salvo somente pela graça, mas eu não recebo essa graça por méritos meus, que eu seja amaldiçoado. Enquanto isso, a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 11, verso 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O catolicismo, mais adiante, vai afirmar que o batismo e os outros sacramentos, eles têm poder salvífico. Na seção 7, no cânone 4 desse mesmo concílio, diz o seguinte: se alguém disser que os sacramentos da nova lei não são necessários para a salvação, mas supérfluos, e que sem eles, ou sem o desejo deles, só pela fé os homens alcançam de Deus a graça da justificação, seja excomungado. Em outras palavras, a salvação, ela é dada por você seguir os sacramentos católicos. A Bíblia, por outro lado, diz que não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é somente pela graça, mediante a fé. A salvação não se paga com dinheiro, a salvação não se paga com penitência ou com obras de caridade. Ela já foi totalmente paga por Cristo na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, a Igreja Católica Romana diz que a justificação, ou seja, alguém ser declarado justo diante de Deus, não se dá somente pela fé, mas pela contribuição do crente com a graça de Deus. Nos cânones 14 e 30 do Concílio de Trento diz o seguinte: se alguém disser que o homem é absolvido dos seus pecados e justificado, porque ele seguramente acredita que foi absolvido e justificado, ou que ninguém é verdadeiramente justificado, mas aquele que acredita justificado e que somente com a fé a absolvição e a justificação são efetuadas, seja anátema. Ou seja, somente pela fé não é válido. Essa pessoa precisa demonstrar as obras para ser aceita diante de Deus. O cânone 30 diz: se alguém disser que após a graça da justificação ser recebida por todo pecador penitente, a culpa é perdoada e a dívida do castigo eterno é apagado, de tal modo que não permanece qualquer dúvida da pena temporal a ser paga, nem neste mundo, nem no outro, no purgatório, antes da entrada para o reino dos céus poder ser aberto, que seja anátema. Mais uma vez, é preciso que a pessoa pague suas penitências, pague pelos seus pecados em concomitância com a graça de Deus para ir para o céu. A Bíblia, por outro lado, os reformadores diziam, né?
Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E, no verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. É por isso que a Igreja Católica exige que exista o purgatório. Ela mesma diz, já que a Igreja Católica, instituída pelo Espírito Santo, apoiada nas Sagradas Letras e na antiga tradição dos padres, ensinou nos Sagrados Concílios e recentemente também nesse Concílio Ecumênico que existe purgatório. Purgatório seria um estado intermediário entre céu e inferno, em que as pessoas pagam pelos seus pecados se elas não atingiram graça suficiente para ir direto para o céu. Você percebe aqui que não tem base bíblica. Isso é base apenas nos concílios. Isso foi inventado pela própria Igreja Católica. Mas o que a palavra de Deus ensina? Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para pagar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Em outras palavras, a boa notícia do Evangelho é que a salvação você recebe de graça. Você traz seus pecados em suas mãos e Deus, em troca, dá os méritos de Cristo para você, concedendo a sua obediência perfeita. Em quarto lugar, a salvação pertence à Igreja na visão católica. No outro concílio, o Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, diz o seguinte, que não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a igreja foi fundada por Deus através de Jesus Cristo como necessária, apesar disso não querem entrar nela e nem nela perseverar. Quem não está na igreja católica não pode ser salvo. A palavra de Deus ensina, por outro lado, em Apocalipse 7:10, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Portanto, a Bíblia e os reformadores enfatizavam que ninguém é salvo por pertencer a certa igreja ou denominação religiosa. Só se é salvo aquele que pertence a Jesus Cristo, aquele que faz parte da igreja mundial, que vive pela fé no seu Salvador. Ele é o único que pode salvar. E em quinto e último lugar, a Igreja Católica diz que deve-se orar e venerar também os santos, Maria e as suas imagens. No mesmo Concílio de Trento, diz o seguinte, manda o Santo Concílio, a todos os bispos, aos encarregados do ensino e aos que mantêm cura, que instruam diligentemente os fiéis, sobretudo no que diz respeito à intercessão e invocação dos santos, à veneração das suas relíquias e ao uso legítimo das imagens, segundo o costume da Igreja Católica, recebido dos primórdios do cristianismo, conforme consenso comum dos santos padres e decreto dos sacros concílios. Aqui eles deixam claro que a veneração dos santos de Maria e de imagens não é bíblica. Isso foi extraído da tradição católica ao longo do tempo. Mas o que os reformadores e a Bíblia diz? Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus é o único que pode receber todo o mérito por nossa salvação e o único a ser adorado e o único para quem devemos orar. Jesus mesmo ensinou, quando forem orar, comecem dizendo Pai Nosso. Ele não invoca nenhum santo, ele não invoca nenhum outro nome. O único nome a ser para quem devemos orar é ao Pai. 2 Coríntios 5:18 diz, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo vem de Deus, toda a salvação, e tudo isso nos termos dele. Diante de um Deus Santo não há como pecadores fazerem qualquer coisa para se salvarem, a não ser receberem dele a salvação da maneira dele, conforme a Bíblia, pela graça, mediante a fé no Filho de Deus. E no fim, só ele receberá a glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. Para encerrar, eu quero fazer apenas 3 considerações. Primeira, esse não é nem de perto um estudo exaustivo do assunto. Muitos e muitos teólogos já passaram e já discutiram isso antes de nós. Há muita literatura escrita sobre isso. Então, se você quer se aprofundar, eu recomendo os pastores Justin Peters e Augustus Nicodemos, para você ouvir vídeos no YouTube acerca desse assunto. Segunda consideração, tudo que os reformadores falaram era completamente embasado e extraído da Bíblia. Nada foi inventado ou acrescentado à Escritura, de forma que eles não são o centro. Eu não tenho um fã-clube de Lutero, de Calvino.
O que eles ensinaram é que a gente seguisse e amasse a palavra de Deus, e apontando sempre para Cristo. E em terceiro e último lugar, se você está me ouvindo e você é católico romano, eu quero deixar claro que eu não odeio você, que eu não quero atacar você. Eu não quero mostrar aqui que católicos não podem ir para o céu. O ponto aqui é que estou confrontando as doutrinas católicas romanas que não podem salvá-lo. A palavra de Deus diz que amar é dizer a verdade. Então, ainda que você discorde, considere tudo o que foi falado diante de Deus em oração e com a sua Bíblia aberta. Se você realmente entendeu a salvação, sendo apenas pela graça mediante a fé em Cristo, para a glória de Deus, eu peço com insistência que você reconsidere e considere abandonar não apenas o catolicismo, mas qualquer outra religião ou crença que não tenha a Bíblia como única e suficiente autoridade. O Senhor Jesus disse, tanto para mim como para você, como para qualquer outro pecador no universo, em João 6,37, que todo aquele que for até ele, de modo nenhum, ele o lançará fora. Que Deus te abençoe. Feliz Reforma Protestante. Até o próximo encontro.